Você já ouviu falar do maior gênio que o mundo esqueceu? Um jovem prodígio que, aos 9 anos, foi aceito em Harvard, dominava 8 idiomas e surpreendeu os maiores intelectos de sua época. Mas o que aconteceu com ele? Por que ele escolheu viver nas sombras, longe da fama e dos holofotes? Hoje, no Descubra Mais, vamos explorar a fascinante e enigmática vida de William James Sidis, o gênio que se escondeu do mundo. William James Sidis, 1898-1944, foi uma das figuras mais enigmáticas e prodigiosas do século XX, notoriamente conhecido por suas impressionantes capacidades intelectuais desde a infância. Nascido em 1º de abril de 1898, em Nova York, ele era filho de imigrantes russos judeus. Seu pai, Boris Sidis, era um renomado psicólogo que tinha teorias avançadas sobre a educação, e sua mãe, Sarah Sidis, era médica. Ambos os pais tinham grandes aspirações para o filho, acreditando que poderiam desenvolver nele um gênio por meio de métodos educacionais rigorosos e avançados. A educação de William começou antes mesmo de ele poder andar. Boris Sidis acreditava em um ambiente livre de estresse para maximizar o potencial intelectual, e William foi ensinado em casa de forma intensiva. Aos 18 meses, ele já estava lendo o jornal The New York Times e, antes dos 3 anos de idade, dominava vários idiomas. Essa habilidade incomum para aprender foi acompanhada por uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. Aos 8 anos, ele já falava 8 idiomas, incluindo latim, grego, francês, alemão, russo, hebraico, armênio e turco. Além disso, William demonstrava uma inclinação natural para as ciências exatas, particularmente a matemática. Aos 9 anos, William foi aceito na Universidade de Harvard, tornando-se uma das pessoas mais jovens a ingressar na prestigiada instituição. Em Harvard, ele foi uma sensação. Seus professores e colegas ficaram impressionados com sua inteligência e com a facilidade com que dominava temas avançados de matemática e física. Em 1910, ele deu uma palestra pública sobre o quarto dimensional, um conceito complexo que antecipava muitas das ideias da física moderna. Essa exposição, embora fascinante para o público, também foi o início de um período de grande pressão para o jovem prodígio. Após se formar em Harvard, aos 16 anos, Sidis se viu imerso em uma sociedade que o via mais como uma curiosidade do que como uma pessoa. A imprensa frequentemente o assediava, publicando artigos sobre sua genialidade e sua vida pessoal. William, que já era introvertido por natureza, começou a sentir o peso dessa fama indesejada. Ele tentou seguir uma carreira acadêmica e foi professor por um breve período, mas seus métodos de ensino, considerados rígidos e incompreensíveis, não foram bem recebidos. Além disso, ele demonstrava um desejo cada vez maior de se distanciar das expectativas colocadas sobre ele. Na década de 1920, Sidis começou a se afastar da vida pública. Ele se mudou para viver uma vida mais modesta e anônima, trabalhando em empregos simples como operador de máquinas de escritório e escrevendo em seu tempo livre. Embora tivesse um intelecto vasto, que abrangia áreas como cosmologia, linguística e história, ele optou por publicar muitos de seus trabalhos sob pseudônimos. Um de seus interesses mais peculiares foi a história das tribos nativas americanas e o estudo dos movimentos populacionais, temas sobre os quais escreveu extensivamente. Em 1919, William Sidis foi preso durante uma manifestação socialista em Boston. Ele era um pacifista convicto e se opunha à Primeira Guerra Mundial, além de apoiar o movimento socialista, acreditando que a distribuição equitativa de recursos e poder poderia beneficiar a sociedade. Sua prisão foi um ponto de inflexão em sua vida. Após um julgamento amplamente divulgado, ele foi condenado a 18 meses de prisão, mas conseguiu evitar a pena cumprindo a maior parte dela em um sanatório psiquiátrico. O período posterior à sua prisão foi marcado por um maior isolamento. Sidis passou grande parte de sua vida adulta tentando evitar a atenção da mídia e as expectativas sociais. Ele tornou-se um recluso, preferindo viver longe da sociedade e dedicando-se à escrita, à reflexão e a trabalho simples. Sua genialidade, embora inegável, nunca foi plenamente reconhecida por seus contemporâneos. Muitos acreditam que sua resistência em se submeter às normas sociais e acadêmicas da época o prejudicou, levando a uma vida marcada pela frustração e pelo desapontamento. William James Sidis faleceu em 17 de julho de 1944, aos 46 anos, vítima de uma hemorragia cerebral, a mesma condição que causou a morte de seu pai. Ele morreu sozinho em um pequeno apartamento em Boston, tendo vivido os últimos anos de sua vida em relativo anonimato. Seu falecimento trouxe pouca atenção imediata, mas nos anos subsequentes, sua história se tornou um símbolo da complexa relação entre genialidade, sociedade e felicidade pessoal. Embora Sidis tenha rejeitado a fama e buscado uma vida tranquila e simples, seu legado vive através das histórias de sua infância extraordinária e das realizações intelectuais que marcaram sua juventude. Ele continua sendo uma figura fascinante, um exemplo das pressões que uma mente brilhante pode enfrentar em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o sucesso público do que o bem-estar individual. Gostou de descobrir mais sobre esse enigma histórico? Então, não se esqueça de deixar seu like e comentar qual outro mistério ou curiosidade você gostaria de ver por aqui.
E claro, se ainda não é inscrito, junte-se a nós no Descubra Mais e continue explorando as histórias mais incríveis do mundo.